Guaíba, a 300 por hora. Eduardo Paganella e Bernardo Berch. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, agora 1h05, está no ar o Guaíba 300 por hora, o programa para você fanático por velocidade. Comigo, Eduardo Paganella, e a co-apresentação do jornalista do Correio do Povo, Bernardo Berch. No programa de hoje, muita Fórmula 1 e automobilismo em geral. Muito boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Eduardo, meu companheiro de equipe, agora de todos os sábados com velocidade na Rádio Guaíba. Boa tarde aos ouvintes. E temos o nosso convidado especial, que é o Johnny Bonilla, presidente da Comissão Nacional de Circuitos da CBA, que vai falar conosco sobre reformas nos autódromos do Brasil, a corrida em Rivera, das categorias gaúchas, e vai palpitar também sobre a Fórmula 1 e demais tópicos do programa. Lembrando sempre que o ouvinte pode mandar seu recado para o Guaíba 300 por hora, com mensagem no WhatsApp da Guaíba, no 51 9388 7532. Lembrando também que a edição na íntegra do programa pode ser conferida em seguida no blog Pitlane do site do jornal Correio do Povo. Muito bem, a gente vai agora conferir os destaques do Guaíba 300 por hora de hoje. Fórmula 1, Stock Car, entrevista sobre os circuitos brasileiros. Técnica sobe o giro do motor. O espetáculo de Ricciardo na Hungria. Alonso também dá show. Massa finalmente termina na frente de Bottas. Férias chegaram na Fórmula 1, briga pelo título entre os pilotos da Mercedes segue muito intensa, sem descanso. O mercado de especulações da Fórmula 1, Alonso no centro da discussão. E ainda tem Stock Car com Corrida do Milhão, participação de vários gaúchos nesse final de semana em Goiânia e a entrevista com o nosso convidado Johnny Bonilla, que inclusive participou da reforma aí da pista de Goiânia, coordenou lá os trabalhos. Muito bem, ele e também o Thiago Camilo vai falar conosco, um dos candidatos à vitória da Corrida do Milhão da Stock Car, que ocorre amanhã. Lembrando então, Corrida do Milhão. Lembrando que na equipe técnica, José Moacir Bittencourt e Manuel dos Santos. E você pode participar do nosso programa através do Torpedo 93887532. Hoje, especialmente, estamos sem WhatsApp, mas você pode entrar em contato conosco através do Twitter no Guaíba Esportes e também na Rádio Guaíba, no perfil oficial do Twitter da Rádio Guaíba, o RD Guaíba Oficial. Também pode curtir a nossa página no Facebook e também no blog Pitlane do site do Correio do Povo. Muito bem, começamos o programa de hoje falando sobre Fórmula 1, as primeiras 11 corridas do campeonato de 2014, um equilíbrio absoluto entre Hamilton e Rosberg. Os dois pilotos da Mercedes estão dominando a competição e a disputa está muito interessante, né, Bernardo? Disputa interessante porque a Mercedes deixa os dois brigarem, né? E cada vez mais intensa, já que inclusive teve polêmica com ordem de equipe, né? O Rosberg queria, o Hamilton ficou indignado e disse aqui não. E tivemos repercussão depois da corrida, deve ter tido umas reuniões bem agradáveis, assim, o pessoal deve ter conversado sobre futebol, algumas coisas assim, mais amenas na equipe Mercedes. Pois é, a disputa está bem interessante. Eu queria começar o programa de hoje, apesar de ter puxado pela disputa entre as Mercedes, queria falar um pouquinho sobre o GP da Hungria, que ocorreu no último final de semana e que teve a brilhante vitória do Daniel Ricciardo da RBR. Fez uma corrida espetacular, até 5 voltas antes do fim ele estava na terceira colocação, mas conseguiu superar nada mais, nada menos que Hamilton e Alonso. O Ricciardo fez uma grande corrida, venceu a prova.
O Alonso também fez uma grande corrida com o carro da Ferrari, que não é lá essas coisas, como todo mundo diz, terminou em segundo. E Lewis Hamilton, que largou lá atrás, se eu não me engano, ele largou largou dos boxes. Exatamente, ele largou dos boxes. Mais do que atrás. Exatamente, que largou bem atrás, acabou terminando na frente do Nico Rosberg, né? O Hamilton acabou em terceiro e deu um chega pra lá no Rosberg na última volta, que terminou em quarto. O nosso convidado, Johnny Bonilha. E aí, Johnny, tá acompanhando a Fórmula 1? O que você achou da última corrida da Hungria? Bom, boa tarde a todos. Para mim é uma alegria estar aqui no programa, segundo programa aí de vocês, né? Muito importante para o automobilismo regional ter essa oportunidade de poder falar sobre corridas e valorizar o automobilismo, né? Que está precisando muito. Sobre a Fórmula 1, eu acho que é fantástico, né? Essa briga aí dos dois pilotos aí da Mercedes. É bonito quando é liberada a briga, né? Não é aquela coisa marcada, tu é primeiro, tu é segundo. É que é difícil também, eu sei que tem um pouquinho da Mercedes pelo Rosberg ser alemão, né? Eu acho que estão puxando um pouquinho a brasa pro lado dele, mas manter o Hamilton tranquilo é muito difícil. Ele é muito agressivo, ele quer ganhar e não vai ser fácil pro Rosberg ganhar o campeonato. E essa questão a gente até começou falando do Ricciardo, mas essa questão do Hamilton e do Rosberg é o que domina o cenário da Fórmula 1 atual, né? Há muito tempo a gente não tinha uma disputa entre dois pilotos da mesma equipe e de forma aparentemente parece liberada, Bernardo. O pessoal de comunicação da Mercedes deve estar bem faceiro, porque eles dominam no desempenho, mas apesar disso, não é que, por exemplo, a Red Bull, o pessoal começou, nem aparecia mais o carro da Red Bull na transmissão, porque o Vettel sobrava lá e não tinha briga com outro piloto, não gerava muita notícia. Era bom vencer. Não aparecia. O pessoal de comunicação da Mercedes deve estar feliz, porque até as polêmicas são boas discussões e a pauta é predominantemente positiva e Mercedes, né? É interessante. E a disputa, como a gente até tinha comentado, parece ser aberta pelas discussões no rádio, né? O que a gente recebe na transmissão. Nas outras disputas, quando tinha domínio de uma mesma equipe, por exemplo, era mais marcado o primeiro e o segundo piloto, né? Então era uma coisa... Agora a última... Que nem tu falou, aparentemente está aberto. A última disputa semelhante a isso foi da McLaren, né? Lá em 1988, 89, entre o Ayrton Senna e o Alain Prost, que era realmente liberado e resolvam-se, né? Só tentem não destruir os carros, mas... o Hamilton e o Rosberg já passaram perto aí nessa última. Agora o Hamilton deu um chega pra lá na última volta do Rosberg, mandou quase no Deus me livre. Recentemente eu vi de novo o GP do Bahrein. E, bom, a gente já sabia que a disputa era intensa, todo mundo que acompanha a corrida, mas realmente foi uma das maiores disputas que eu já vi na Fórmula 1, a disputa entre o Hamilton e o Rosberg. Porque você via que o carro de trás estava melhor, que era o Rosberg, mas que o Hamilton realmente não deixou passar. Foi o que aconteceu no último final de semana. O Rosberg estava bem melhor que o Hamilton, tinha pneus novos, né? Ele parou e comeu uma distância, digamos assim. Ele tirou uma distância de 20 segundos nas últimas voltas, não sei exatamente quantas voltas, foi a última janela, aliás, o último stint do Rosberg, mas ele comeu a distância, dissipou a distância que tinha. É difícil não falar da Mercedes, né? É verdade. Eu quero falar, porque eu tô louco pra falar do Fernando Alonso, que pra mim, eu brinco assim que o Fernando Alonso puxa o cavalinho capenga da Ferrari, que não é rampante, pelas crinas, né? Pra conseguir manter ali minimamente competitivo aquele carrinho vermelho no grid. E nessa corrida ele chegou a 3 voltas de uma vitória que seria antológica. É verdade, impressionante. Ele fez uma aposta corajosa ali, que ia durar o pneu, botou pneus macios e fez uma parada menos que os demais rivais. E foi incrível, ele conseguiu segurar. O Hamilton ele conseguiu segurar até o final. Só que o problema é que o Ricciardo tinha muito mais pneu e ação, né? O Hamilton também estava com o pneu mais gasto. E a trajetória, ele fazia trajetórias diferentes, abria um pouco a entrada de curva, até para não forçar tanto o pneu, eu acho, e ter um pouco de tração na saída. Foi uma escola de pilotagem ali, ó. Aposto que o Ricciardo também aprendeu bastante seguindo ali os dois monstros. É verdade, o Alonso terminou na segunda colocação no GP da Hungria e ele que está em 4º lugar no campeonato mundial. Até para passar. Fenômeno. É um fenômeno comparar impressionante. Com o Kimi Raikkonen. Impressionante. Dada a situação de que nós temos as 3 forças do campeonato até o momento, são Mercedes, Red Bull e o Williams. O Williams dá para considerar, né, pelo desempenho do Bottas, o Massa nem tanto.
O Alonso, o quarto colocado, consegue se meter no meio da Red Bull e da Williams. Fazendo um milagre com a Ferrari, né, eu diria. O que você acha, Boninho? Realmente dá para ver a diferença. O Raikkonen, que é um piloto campeão excepcional, campeão do mundo, está sofrendo muito. Ele não consegue pegar as crinas desse cavalinho aí que nem o Alonso, né? Mas o Alonso é muito superior, né? Um piloto completo, eu diria assim, né? Eu gosto muito dele. É um piloto espetacular. Agora, um que não está numa fase tão espetacular assim, Felipe Massa, pelo menos terminou a prova, né? Conseguiu fazer uma boa corrida. Superou o Valtteri Bottas com um pouco de sorte, porque o safety car veio na hora certa para ele e na hora errada para o Valtteri. Mas depois ele fez tudo. Não dá pra dizer que ele não fez tudo certinho depois para manter o resultado minimamente esperado da Williams, que seria chegar em quinto ou talvez quarto lugar, porque o Alonso fez uma monstruosidade ali para a diferença no campeonato, né? Já fazendo aquele balanço das primeiras 11 corridas, Massa e Bottas. Bottas tem 95 pontos no campeonato e o Felipe Massa apenas 40 pontos no campeonato, ou seja, vai ter que remar muito nas últimas 8 corridas, ainda temos 8 corridas. Tem muita corrida na Fórmula 1 atualmente. É verdade. E é um tema que nós vamos discutir também, né, Bernardo? Tem mudanças no calendário. Mudanças no calendário, um tema interessante. Quando o sinal marca 1h15, você ouvindo o Guaíba 300 por hora, aqui na Rádio Guaíba, o programa de automobilismo. Agora, queria tratar com vocês especulações da Fórmula 1. Tudo porque tem a expectativa, ou possível saída do Fernando Alonso. A saída do Fernando Alonso vai abrir uma vaga na Ferrari. Tudo bem que a Ferrari não está andando lá essas coisas. Agora, é a Ferrari, é a equipe mais tradicional da Fórmula 1 e eu acho que todo mundo gostaria de ter uma vaguinha lá, né? Então vai ser bem acirrada essa disputa aí. Circula muito, né? Tanto a imprensa inglesa quanto italiana, Auto Sprint, o jornalista Joe Saward, que é um independente, assim, um freelance da Fórmula 1 e comenta nas circulações que existe uma cláusula contratual do Fernando Alonso com a Ferrari que afirma que o contrato dele é até 2016. Mas se a Ferrari não estiver, até eles não sabem a data, se não estiver pelo menos em terceiro lugar no Mundial de Construtores, ele pode sair livremente do contrato sem precisar alguma multa, alguma compensação para a Ferrari. É bom, até para contextualizar, a Ferrari nesse momento é terceira no campeonato, 7 pontos à frente da Williams, somente 7 pontos. Há uma corrida atrás, o próprio Alonso deu uma reforçada no seu contrato com esse pódio agora, porque na corrida anterior a Williams tinha passado a Ferrari brevemente nos construtores. Então a Williams pode tirar o Alonso para ela mesma. O Alonso, os jornalistas, foi um jornal alemão até que falou que o Alonso visitou a sede da Williams e teve conversas com o tio Frank, né? Frank Williams. Visitou o museu da Williams, tudo de uma forma meio secreta, para ver qual é a estrutura, o futuro da Williams, porque a Williams sempre é aquela questão, ela tem muita história, muita tradição, muito know-how, mas desde os últimos 15 anos está sempre com problemas financeiros, né? Melhorou um pouco nos últimos 2 anos, e o Alonso provavelmente foi lá sondar e dar uma pressionada também, né? Na Ferrari, em demais equipes, e outra que entrou nessa candidatura aí, que acho que as equipes se candidatam para o Alonso, né? Não é exatamente ele que procura emprego ainda, pelo menos. É a McLaren, que a Honda pressiona a McLaren para ter o melhor pacote, pelo menos ter um piloto interessante na sua estreia com o carro prateado. E atualmente não dá para, apesar de ter um campeão mundial no Jenson Button e um jovem promissor que é o Kevin Magnussen, não dá para dizer que é uma dupla de pilotos com carismática, assim, altamente comercializável. O Jenson Button eu acho que se enquadra um pouco no perfil do Kimi Raikkonen, mas eu acho que o Button ainda é mais piloto que o Kimi Raikkonen, na minha visão, porque o Button sabe administrar um pouco melhor pneu, ele procura fazer uma estratégia de prova, ele procura cumprir a estratégia de prova determinada, e ele surpreende na chuva, né? É um piloto que surpreende na chuva, então ele tem qualidades que o Raikkonen, por exemplo, não tem. O Raikkonen, todo mundo sabe, é muito rápido, mas, sinceramente, não é dos meus favoritos. Assim, eu confesso que eu não gosto, Boninho. Realmente o Raikkonen também é um cara muito fechado, né? Isso, publicamente, o pessoal não curte muito, né? A Lotus trabalhou bem nessa. Tem bastante marketing, um cara que está sempre atendendo todo mundo, né?
O Raikkonen se fecha. Mas ao mesmo tempo ele tem essa visão de que ele já está no fim de carreira, não é uma pessoa que tu vai apostar. Então tem essa, a McLaren que está sempre patrocinador principal, inclusive, tem como principal fonte de recursos ano que vem exatamente a parceria com a Honda. Então eles estão buscando o que de melhor eles podem apresentar para a Honda na volta da montadora japonesa para o campeonato. Eu confesso que espero muito da McLaren em 2015. Acho que ela está cozinhando em 2014 e esperando o ano de 2015. Deixa eu perguntar para a equipe técnica se a gente tem intervalo agora, Manuel? Tem intervalo? Muito bem, vamos para a primeira parada nos boxes. Guaíba 300 por hora vai para o box. Voltamos em seguidinha. Tem Thiago Camilo. Nós também vamos falar com o Johnny Bonilla. Vai explicar... É Johnny Bonilla ou Johnny Bonilha? Bonilla. Bonilla, então tá, desculpa, eu estava falando errado. Johnny Bonilla, que vai falar sobre circuitos, em especial o circuito de Goiânia, né, que é palco da Corrida do Milhão da Stock Car. Tem Thiago Camilo e Johnny Bonilla no segundo bloco do Guaíba 300 por hora. Já voltamos. Are you ready? Are you ready? Let's get it on! Ele está voltando. Anderson, the Spider Silva! No Nocaute Guaíba deste sábado, você confere tudo sobre a volta de Anderson Silva ao UFC. Nocaute Guaíba, neste sábado às 2 da tarde. Nocaute Guaíba, com Igor Póvoa e Rafael Pfeiffer. Apostar na loteria instantânea é muito fácil. Pegue uma moeda, uma chave ou o que você tiver e comece a raspar o bilhete. Achou um número? Beleza. Continue raspando. Achou outro número igual? Opa, tá esquentando. Agora, se achar 3 números ou figuras iguais, pode fazer a festa. Você pode ganhar moto, carro, casa ou até R$100 mil na hora. Loteria instantânea da Caixa. Raspou, achou, ganhou. Levar um gol é sofrer um gol. Se for um frango do goleiro, ainda é mais sofrido. Como aguentar a flauta no dia seguinte? Levar uma goleada, então, dá vontade de chorar. Ainda mais se for numa final de campeonato. Mas existe algo pior: perder um amigo ou um parente. Não dirija depois de beber. Cuide de você. Cuide de todos. Jogue em equipe no trânsito. Detran RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Brasileirão é na Guaíba. Neste domingo, a partir das 15 para as 4 da tarde, tem Coritiba e Corinthians. É mais um duelo de técnicos gaúchos. Celso Rotti contra Mano Menezes. Narração: Marcelo Cardoso. Comentários: Felipe Duarte. Reportagens: João Vitor Ferreira. No plantão, Franklin Berfke. E às 6 da tarde, direto do estádio Beira-Rio, tem Internacional e Santos. Mais do que nunca, o Inter precisa fazer valer o tão badalado fator local. Narração: Orestes de Andrade. Comentários: Nando Gross. Reportagens: Flávio Dalpisol, Jason Lisboa e Gutierrez Sanches. No plantão, Rogério Belchi. Dupla Grenal é na Guaíba. Jornada Esportiva da Rádio Guaíba. Oferecimento: Loterias Caixa, Coca-Cola, Sicredi, Chopp Calena e Banco Renner. Apoio: Detran RS. Jogue em equipe no trânsito. Agora, 1h23, 1h23. Neste momento, a temperatura em Porto Alegre na casa dos 23 graus e 2 décimos. Você ouvindo o Guaíba 300 por hora.
informações sobre o automobilismo nas ondas da Rádio Guaíba. Falando, claro, sobre Fórmula 1, a principal categoria do automobilismo mundial, mas também nós vamos tratar daqui a pouquinho sobre a Stock Car. Conosco vai estar o piloto Thiago Camilo, que é da RCM Ipiranga, a equipe da Stock, e que vai falar conosco. Estamos tentando contato com ele, inclusive, para falar sobre a Corrida do Milhão, que ocorre nesse final de semana no Autódromo Internacional de Goiânia. Lembrando que você pode participar conosco através do Torpedo e do WhatsApp. Ou melhor, só do Torpedo. Hoje o WhatsApp está desativado. 9388-7532 é o Torpedo da Rádio Guaíba. Também é possível falar conosco através do Twitter, o Guaíba Esportes, @Guaíba Esportes, e também do Twitter oficial da Rádio Guaíba, RD Guaíba Oficial, ou também pelo Facebook. Várias formas de interação com os nossos ouvintes aqui na Rádio Guaíba. 1h25. Vamos seguir o programa. Conosco está Johnny Bonilla, ele que trabalha na CBA, na Confederação Brasileira de Automobilismo, é responsável pela fiscalização, né, digamos, das pistas, dos autódromos aqui do Brasil, né, Johnny? Exatamente. A CBA, em 2012, em janeiro, montou esse processo de uma Comissão Nacional de Circuitos, né? Os circuitos estavam, digamos assim, começando a ficar defasados, né, com relação à segurança. Então nós começamos a fazer um trabalho forte aí em revitalização de todas as pistas brasileiras, né? E isso é um trabalho, assim, digamos, que leva um pouco de tempo, né? Mas estamos conseguindo aí muitas coisas boas nos últimos 2 anos aí, com reformas em vários circuitos, e alguns totalmente reformulados, né? E outros com algumas coisas pontuais de segurança sendo, digamos assim, reprojetadas e fazendo com que os autódromos fiquem, digamos assim, com maior segurança para o nível dos carros de hoje, né? Que nos últimos anos aí mudou muito a velocidade, né? Perfeito. Johnny, vou pedir uma licença, a gente Claro, vai seguir falando sobre esse tema. Tá conosco na linha o piloto Thiago Camilo, da Stock Car. Tá por aí, Thiago? Tá na escuta? Opa, tô na escuta sim. Boa tarde a todos. Muito boa tarde, então. Eu e o jornalista Bernardo Berch, aqui no Guaíba 300 por hora. Bem bacana, a gente estava tentando contato contigo, Thiago. Gostaríamos de falar sobre a Corrida do Milhão, que você é praticamente um especialista, né? Já ganhou 2 corridas em Interlagos e agora tem esse desafio em Goiânia. Qual a expectativa que você tem para essa prova que ocorre amanhã, a partir das 10h30 da manhã, Thiago? A expectativa é boa. A gente conseguiu aqui em Goiânia achar um bom acerto para o carro. Tiveram 2 treinos até agora, um ontem e um hoje. No treino de ontem eu terminei como mais rápido, e no de hoje, agora pela manhã, eu fiquei em segundo, a poucos milésimos do tempo do Rubinho Barrichello, né? E a gente está confiante, a gente sabe obviamente que a categoria é extremamente competitiva, né? Qualquer detalhe pode mudar sua posição no grid de largada, mas o importante é que a gente trabalhou bem e conseguiu um bom acerto para o carro, e a gente está bem confiante aí para tentar buscar um bom resultado. Perfeito. Bernardo. Opa, Thiago. A questão, na verdade, eu ia perguntar para ti, tem alguma competitividade extra? O pessoal realmente fica empolgado? Tem mais briga por posição porque é a Corrida do Milhão? Como é que funciona a atmosfera, assim? Olha, profissionalmente falando, acho que o piloto, quando entra no carro, tenta sempre fazer o melhor, né? Pelo menos falando por mim. Pelos outros eu não posso falar tanto, mas o que a gente menos pensa ali é no prêmio. A gente tenta fazer o melhor e buscar nosso objetivo, que é a vitória, obviamente. Mas nas voltas finais ali, dá para confessar que dá um friozinho na barriga, assim, principalmente quando você está liderando. Eu tive essa sensação na primeira corrida, já que na segunda eu ganhei a prova ali a 100 metros da bandeirada. Não deu nem tempo de sentir nada, só de comemorar mesmo. Perfeito. Thiago, uma outra questão. Você está, se eu não me engano, a 12 pontos atrás do líder do campeonato, né? É isso aí. Exatamente. Essa corrida de amanhã pode encaminhar, digamos assim, a sua luta pelo título, né, na temporada de 2014. Sem dúvida, essa é uma outra questão, né? É uma corrida que vale pelo campeonato. O campeonato, essa prova do milhão, tem o desfecho da primeira metade do campeonato da Stock Car, né? E sem dúvida é uma prova super importante pra gente. Eu fiquei de fora das 3 primeiras corridas, não marquei pontos.
e depois daí a gente conseguiu uma reação muito boa no campeonato, venci 2 provas e a gente está bem confiante também por conta disso, né? Eu venci a última corrida aqui em Goiânia, então mostra que a gente tem um carro competitivo aí para o final de semana e conta muito, sem dúvida, é uma prova que pela pontuação vale bastante para o campeonato e, como você bem disse, é entrar na briga de vez pelo título. Perfeito. Bernardo, uma última pergunta aí para o Thiago. Vou puxar a brasa para o nosso churrasco, né? Que agora em setembro tem corrida no Velopark. Aliás, só falou em churrasco em setembro, a corrida, aliás, o Thiago Camilo, eu estava olhando, estudando um pouco do Thiago Camilo, ele faz aniversário no dia 20 de setembro, dia especial aqui para os gaúchos. Pois é, dia da Revolução Farroupilha. Talvez o Thiago Camilo não saiba a importância aqui do por dia. Isso que ele sai, exatamente, por isso que ele se dá bem em Tarumã, de repente, também, né? Porque eu sei que ele tem bons resultados em Tarumã sempre. Como é que é a tua relação com as pistas gaúchas aí, Thiago? Eu queria ver exatamente isso. Olha, eu gosto bastante, me identifico bastante com o pessoal do Sul, acho que, na verdade, é o estado que tem mais autódromos, né, no Brasil, e gosto bastante das pistas. Tarumã é minha pista preferida, tá certo que a gente precisa consertar algumas coisas lá, né, a gente vê o autódromo de Goiânia que foi 100% reformado e hoje é um dos melhores autódromos do Brasil. Goiânia tem tudo, Tarumã tem tudo para ser. E eu gosto bastante de Porto Alegre. Minha namorada é gaúcha e meu sogro, a família da minha namorada toda daí, eles torcem bastante. Eu sei que tem bastante gente torcendo por mim aí também. Perfeito. Gremista ou colorado aqui, Thiago? Eu sou Flamengo. Tá certo. E aqui não tem clubismo. Não tem clubismo aqui. Não vou entrar nessa rixa aí, que eu sei que a rixa aí é forte. Eu sei que o negócio aí pega fogo. Beleza, tá certo. É isso aí, Thiago. A questão de Tarumã que a gente tinha perguntado às 12 horas. Tu já pensou em participar de uma 12 horas, cara, Thiago Camilo? Tu tem noção, assim, um pouco de 12 horas? Seria uma coisa inédita na minha carreira, na verdade. Nunca pensei em fazer, nunca recebi nenhum tipo de convite. Mas quem sabe, se pintar uma oportunidade, vou pensar na É que a gente sempre fica curioso, porque é a nossa principal corrida aqui, e tem uma atenção boa do estado, e daí vale a pergunta, e até para, quem sabe, surge uma sondagem, a gente dá um empurrão aqui, que o pessoal dos preparadores de todo o sul estão nos ouvindo aqui. Claro, não, eu conheço da prova, conheço bastante, já assisti inclusive algumas, e sei dos carros que participam, sei que é uma prova bem tradicional aí. E seria bacana participar, assim, quem sabe no futuro próximo. Perfeito. Valeu, Thiago. Obrigado e uma boa sorte na corrida de amanhã, viu? Valeu, se obrigado. Se ganhar a prova, lembra dos amigos daqui do Rio Grande do Sul. Pode deixar, eu tenho que lembrar de tanta gente, mas vou tentar lembrar de vocês também. Tá certo. Valeu. Obrigado, então, ao Thiago Camilo, piloto da Stock Car, que amanhã tem corrida em Goiânia, tem a Corrida do Milhão no Autódromo Internacional de Goiânia. A gente vai falar mais sobre o Autódromo de Goiânia com o Johnny Bonilla, que tá aqui, que é especialista em autódromos. Você coordenou, né, de certa forma, a revitalização do Autódromo de Goiânia. Antes disso, Jerônimo Pires, destaques do jornalismo da Rádio Guaíba. Eduardo, os moradores de Santo Ângelo, na região das Missões, ficam sem água neste domingo. Conforme a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsã, será necessário suspender o abastecimento para que seja possível realizar a limpeza de uma câmara no primeiro recalque do rio Ijuí. As regiões leste, oeste e sul do município são as afetadas. O serviço está programado para ocorrer das 7 horas da manhã às 11 horas e a água deve voltar às 3 horas da tarde. As reservas para a quinta edição da Escola Aberta em Dança podem ser feitas pelos telefones 3289-1850 e 3289-1967. O espetáculo, que reunirá 230 bailarinos, será realizado no Auditório Araújo Viana no dia 26 de agosto às 6 horas e 45 minutos. Ao todo, 3.000 ingressos estão à disposição dos interessados. A entrada é franca na quinta Escola Aberta em Dança aqui na capital. Eduardo. Muito bem, jornalismo que está sempre aberto aqui para os nossos colegas do Departamento de Jornalismo, as principais notícias para você se manter informado, é claro. A gente fala sobre automobilismo, mas sempre abrindo espaço para as informações importantes do segmento de jornalismo. Agora, 1h33. A temperatura aqui em Porto Alegre, na casa dos 23 graus e 2 décimos. Vamos seguir falando com o Johnny Bonilla? Eu queria puxar o gancho do Thiago Camilo, assim, exatamente para falar das pistas gaúchas. Agora que nós temos como referência Goiânia, né? Ele mesmo puxou. O que se precisa trabalhar no maior polo de autódromos do país, que é o Rio Grande do Sul?
Bom, na verdade, eu acho que já está se trabalhando nos autódromos gaúchos, né? Tarumã está com um apêndice novo agora, que é a Genkane ali, para dar mais segurança naquele setor rápido da pista, né? Santa Cruz do Sul, nós mudamos bastante aí a pista entre dezembro, janeiro e fevereiro agora desse ano, até porque a estoque não estava correndo mais em Santa Cruz há um tempo já. Hoje, na verdade, está se procurando seguir mais as normas da FIA, né? Adequar os autódromos às velocidades dos carros atuais, né? Então a principal mudança está sendo em áreas de escape com asfalto, né? Barreiras de proteção de pneus todas parafusadas, né? Que é para dar uma consistência maior na hora de um choque de um carro, né? Porque vocês devem ter percebido quando tem uma colisão, voa pneu para todo lado, né? Então isso está mudando em todas as pistas nacionais. Agora a gente coloca um borrachão na frente que integra todos esses pneus, e quando o carro bate fica uma barreira solidária, né? Onde toda essa barreira funciona para segurar o carro, e praticamente os carros não têm muito dano, né? Nem os pilotos. Então acho que é um trabalho importante aí nos últimos anos de toda essa revitalização. Cascavel foi totalmente remodelado, todo novo, um grande investimento da prefeitura local. Goiânia, um investimento de 62 milhões de reais. Foi, assim, digamos, a maior obra dos últimos tempos aí do automobilismo. Prova dos milhões, não é? A prova dos milhões. Para vocês terem uma ideia, eu fui 11 vezes na obra durante um ano, né? Então começou desde o projeto de asfalto foi feito no Rio Grande do Sul, na URGS, tá? Com o engenheiro que fez o mesmo asfalto do Velopark. Hoje a gente tem um grupo de trabalho, né, profissional, que consegue, digamos assim, dar um aporte técnico muito forte, né, muita experiência. Então isso realmente, o que está acontecendo também, um autódromo é remodelado e o outro fica com ciúmes e vai atrás e também quer melhorar, porque os autódromos querem corridas importantes. E para ter as corridas importantes hoje, a gente tem que ter um autódromo de nível também de segurança que comporte, né? Então tu pode ver agora, a Goiânia fez, Brasília já vai fazer porque está a 200 quilômetros. Então já tem um ciúmes muito grande, né? Um local tão próximo ter um autódromo degradado e outro tão bom, né? Perfeito. A gente conversou com o Nilton Amaral, que é piloto aqui no Rio Grande do Sul, enfim. Bernardo, vai chamar a entrevista com ele. Exatamente. Né? O Nilton falou exatamente para um problema de um autódromo nosso. Puxar a informação que o Nilton Amaral nos passou, e depois vamos repercutir com o Johnny. Conosco o Nilton Amaral, piloto de Endurance da Copa Classic. Vamos conversar sobre automobilismo gaúcho, Bernardo. Isso aí, o Nilton e eu também vamos dar os nossos pitacos e notícias sobre os desenvolvimentos recentes nos autódromos e equipes. E, bom, Nilton, acho que a principal novidade aí é a questão da interdição de Guaporé. Notícia que veio no final da semana agora passada, né? O Autódromo da Serra Gaúcha. Autódromo da Serra Gaúcha de Guaporé, que é um dos nossos 4, se a gente contar a Rivera, que está na fronteira, temos 5 autódromos, né? Tarumã, Velopark, Santa Cruz do Sul, Guaporé e Rivera. E por algumas questões de segurança, a Comissão Nacional de Circuitos, que é presidida pelo Johnny Bonilla, veio a solicitar para a Federação Gaúcha a interdição do autódromo. Por algumas questõezinhas de segurança que até algumas apareceram na última etapa do Endurance e Copa Classic, que foi no dia 6 de julho. A questão de falta de aderência na reta, causou muitas rodadas lá, que é o produto da arrancada que é passado, só que esse detergente, produto VHT sabão. Se chama. Ele dá aderência no seco, mas no molhado vira um sabão. E tivemos algumas batidas e rodadas na reta. Foi uma prova tensa por causa disso. Algumas outras coisas como alguns muros bem perto da área de escape sem barreira de pneu. Algumas coisas de zebra quebrada, guardrail solto. Então, na verdade, não são grandes coisas, né? Foi mais para realmente que as coisas sejam feitas
Então foi o autódromo interditado para competições de automobilismo e a Associação Guaporé de Automobilismo já está atrás, já entrou em contato com o Johnny Bonilla para coordenar essas reformas. E acredito que num curto espaço de tempo a gente tenha isso pronto. Só a gente não sabe a Fórmula Truck, que está aí daqui a alguns meses, se a Fórmula Truck, talvez diante da incerteza dessas obras e da interdição do autódromo, se não vai trocar essa etapa para outro lugar. Então a gente fica nessa uma dúvida. Perda grande, né? No caso, para a cidade, para se ter uma ideia, falta alguns meses para a prova, uns 2 meses, já tá a parte do público já tá toda cercada, que o pessoal acampa. E todo mundo já demarcou o seu lugar. Então, para ver como essa prova movimenta Guaporé, é uma das etapas da Truck que mais dá público. Então, vamos torcer para que seja rápida essa reforma e que a Truck aconteça. E a gente mesmo tem uma etapa 21 de setembro lá em Guaporé, a Copa Classic Endurance, que a gente também possa transcorrer essa etapa normalmente, como está previsto no calendário. A etapa de Guaporé, da Fórmula Truck, que ocorre no dia 12 de outubro. Então, faltando aí 2 meses, né? 2 meses e mais alguns dias. Agora temos exatamente a pessoa certa para comentar isso com a gente. Até exatamente. E quem está interagindo aqui conosco no Facebook é o Marcelo Giacomello, que é piloto da Fórmula RS, e ele estava exatamente um pouco antes da gente botar aí o comentário do Nilton, perguntando a previsão de término de reforma de Guaporé, como é que está a situação. Ele queria saber, então nós queremos saber também o que o Johnny pode nos passar. Bom, na verdade, para contar um pouco uma história rápida, né? Em janeiro, fevereiro de 2012, quando eu assumi o cargo na CBA dos autódromos, eu fiz uma viagem em todos os autódromos brasileiros, tá? Foram ao redor de 14, né? E dessa viagem saiu todo um levantamento técnico, fotográfico, dos problemas, das coisas que nós tínhamos que fazer em todos eles, né? E isso se fez um documento para todos os autódromos, né? E se fez com que eles tivessem um tempo para realizar essas obras, né? Então, esse documento foi gerado o ano passado e Guaporé, como todos os autódromos, tiveram uma linha de trabalho bem definida, como as prioridades, né? Depois digamos assim, as perfumarias, né? E a nossa, digamos assim, preocupação foi que Guaporé, na verdade, deixou meio de lado essa direção, né, de realizar esses problemas técnicos que tinha a pista de segurança, né? E isso acarretou que quase todos os finais de semana de corrida em Guaporé sai gente machucada, batem no muro, vai gente pro hospital, caem de moto lá também, que andam muito e se quebram lá no muro do radiador, sabe? Então, tipo assim, eu sinceramente, eu não compactuo muito com deixar de lado uma coisa tão importante. Então a gente fez todo um pedido, né, para que essas coisas fossem acontecendo e não foram acontecendo. Aí tivemos a prova de endurance, onde tivemos muitos acidentes. Tivemos um acidente sério lá no muro do radiador com o gol do Dornelles, né? Que isso realmente me machucou muito, né? Porque eu estava lá, eu era comissário da prova e eu acho que são coisas muito importantes a gente cuidar dos pilotos, né? Eles têm todo um aparato de segurança, é um esporte de risco, né? Mas essas coisas principais onde a gente detecta que pode melhorar, a gente não pode deixar de lado. Então, realmente foi muito dolorido para mim fazer uma interdição do autódromo de Guaporé, mas ao mesmo tempo eu acho que foi uma coisa que daqui a um mês e meio, quando tudo estiver pronto, eles vão agradecer porque eles vão se sentir mais seguros. Eu digo eles, a AGA, né, a prefeitura, todas as pessoas que trabalham no autódromo, porque a gente vai lá fazer uma corrida, fazer uma festa, e não para ter que utilizar ambulância toda hora, entendeu? Então a recepção lá foi, digamos assim, doeu neles também, mas ao mesmo tempo, 2 dias depois eu estava lá em Guaporé, reunião na prefeitura, reunião com a AGA, fomos no autódromo, caminhamos, mostramos tudo, já fizemos algumas barreiras FIA, eu expliquei como é que se fazia, já eles compraram as coisas, já começaram a ter uma atitude muito importante e rápida, né? E a corrida de truck está confirmada, não vai ter problema, porque tanto a AGA como a prefeitura estão assim focadas em 45 dias ter todas as obras prontas
digamos assim, a gente fez agora as principais coisas de segurança, né? Guarda-reio, barreiras FIA, borrachão, umas zebras novas, né? Então, os pilotos gaúchos vão ter o autódromo querido por todos nós, né? Pelas equipes. A gente é muito bem recebido sempre lá. O pessoal da AGA se esforça muito, é muito boa gente. Então, eles também mereciam que a prefeitura local desse um aporte, um apoio, né? Para colaborar com o autódromo. Porque é tão importante esse autódromo para a cidade que o pessoal parece que se deu conta agora que está interditado. Foi uma revolução dentro da cidade. Os hotéis, os restaurantes. Então pode ser que agora essas empresas locais também deem um apoio à AGA que parece que não estavam muito dando importância. Um empurrão. Até porque esse apoio inicial pode simbolizar retorno no futuro, né? Eu acho que agora que aconteceu isso, que vai começar a ter a importância, né, da comunidade com relação ao autódromo. E também a volta do público, né, Bernardo? Que a gente vê que o público não vai muito, só vai na truck, né? E eu acho que nós temos corridas tão boas, a Endurance, o Marcas, os Fórmulas, são um automobilismo muito forte no Rio Grande do Sul, e a gente está precisando que o público venha prestigiar nossos pilotos, né? Muito bem. Tem mais Johnny Bonilla? Não, na verdade eu queria fazer uma parte rápido, só porque a gente falou de corrida do milhão lá e tem a participação de muitos gaúchos. Então tá, antes do pit stop então. Antes do pit stop, rapidão. Então tá. Vai lá. É o stint aquele, a volta rápida. Faz duas voltinhas rápidas aí. Temos na Mercedes Challenge, nós temos Luiz Carlos Ribeiro e Fernando Poeta correndo de Mercedes na categoria principal. Eles fizeram o melhor tempo do treino livre ontem. E o Fernando Júnior, que também é gaúcho daqui, também fez o segundo tempo. Na outra categoria da Mercedes, que é a C250, o Luiz Sérgio Senna Júnior foi o mais rápido também. E a surpresa, talvez, no Campeonato Brasileiro de Turismo, que é o acesso à Stock Car, o Gabriel Robbi foi quinto colocado no segundo treino livre. E agora tá rolando o treino oficial lá, ele tá em terceiro até o momento na cronometragem. E a estreia dele é piloto da Fórmula RS aqui, de Pelotas, e tá surpreendendo no Brasileiro de Turismo na primeira prova. Bacana, os gaúchos representando muito bem o nosso estado nas principais categorias do automobilismo brasileiro. Nós vamos para nossa segunda parada no box, Manuel. Tem intervalo agora. Em seguidinha, a gente volta com o Guaíba 300 por hora. Sábado de futebol. Futebol na Guaíba. Neste sábado, a partir das 6h15 da tarde, tem Botafogo e Cruzeiro. O desafio do time carioca é parar o líder do Brasileirão. Narração, Marcelo Cardoso. Comentários, Felipe Duarte. Reportagens, Gutierrez Sanches. No plantão, Rogério Pelgui. E às 8h15 da noite, direto do estádio Barradão, em Salvador, na Bahia, Vitória e Grêmio. O técnico é interino, mas o novo chefe vai estar observando tudo. Narração, Mário Lima. Comentários, Vinícius Sinotti. Reportagens, Cristiano Silva. E no plantão, Franklin Bervig. Dupla Grenal é na Guaíba. Jornada Esportiva da Rádio Guaíba. Oferecimento Loterias Caixa, Coca-Cola, Sicredi, Chocalena e Banco Renner. Apoio Detran RS. Jogue em equipe no trânsito. Apostar na loteria instantânea é muito fácil. Pegue uma moeda, uma chave ou o que você tiver e comece a raspar o bilhete. Achou um número? Beleza. Continue raspando. Achou outro número igual? Opa, tá esquentando. Agora, se achar 3 números ou figuras iguais, pode fazer a festa. Você pode ganhar moto, carro, casa ou até R$100.000 na hora. Loteria instantânea da Caixa. Raspou, achou, ganhou. As principais informações do dia no estado, a política sem rodeios, as novidades na área de saúde para viver melhor, a economia que interessa ao seu bolso, o movimento do trânsito e a previsão completa do tempo. Tudo isso de segunda a sexta, a partir de 7:55 da noite, no Rio Grande Record.
algum lugar da casa, eis que encontramos o lendário Birubiru. Que delícia, que gostosa. Toda leve, loira e toda suadinha. Vai que eu vou fazer esse golaço. Ô Lero, quer dizer Birubiru? O que é isso, seu safado? Amor, acabei de abrir uma Calena Chopp. Fala a verdade, essa é muito gostosa. Calena Chopp é uma cerveja premium 100% leve com sabor único para momentos totalmente especiais. Calena Chopp, o sabor do Brasil. Are you ready? Are you ready? Let's get it on! Ele está voltando. Anderson, the Spider Silva! No Nocaute Guaíba deste sábado, você confere tudo sobre a volta de Anderson Silva ao UFC. Nocaute Guaíba, neste sábado às 14h. Nocaute Guaíba, com Igor Póvoa e Rafael Pfeiffer. Muito bem, estamos de volta com o Guaíba 300 por hora, agora 1h49, 1h49, temperatura aqui em Porto Alegre, atualizando, 23 graus e 4 décimos. Pro inverno é uma boa temperatura, uma temperatura... Alto do inverno. Exatamente, é quente, muito quente pro inverno gaúcho aqui, né, 23 graus e 4 décimos, voltando com o Guaíba 300 por hora. Você pode participar conosco através do Torpedo 93887532, o Torpedo da Rádio Guaíba. Lembrando que você pode seguir também a página da Rádio Guaíba no Facebook. Outro destaque, vale lembrar também, é que este programa está sendo gravado em vídeo e você pode conferir esta edição na íntegra no blog Pitlane, no site do Correio do Povo. Em seguidinha, o Bernardo vai colocar no site. Lá você confere o programa e também informações sobre o automobilismo gaúcho, automobilismo brasileiro, também destaques do automobilismo mundial. Agora 1h50, conosco Johnny Bonilla, e nós vamos seguir falando sobre circuitos. Ele que é representante da CBA no que diz respeito aos circuitos. Johnny, já te interrompi, mas vamos tudo lá. bem. O Johnny, ele supervisionou a reforma do Autódromo de Rivera, no Uruguai. E esse é o tema do nosso último bloco, né? Nosso último stint, digamos assim. E aí, Johnny, o Autódromo de Rivera? Bom, realmente o Autódromo de Rivera é um dos primeiros autódromos, para quem não sabe, da América do Sul. Ele foi criado em 1957, uma coisa assim. E nos finais dos anos 60 ele foi asfaltado. Ele foi um dos primeiros autódromos de todo o Cone Sul. Aí ele ficou muitos anos em atividade, né? E nos anos 80, por vários problemas financeiros e tal, ele foi totalmente abandonado, digamos assim. Ele não existia mais, só ficou a história, né? E agora, de 3 anos para cá, a prefeitura local viu no autódromo como uma fonte de turismo, né? É importante para agora e para o futuro, né? E me convidaram aí para direcionar, ajudar, colaborar com a reforma e deixar um autódromo mais moderno, né? Isso realmente é uma grande satisfação, né? Porque eu sou uruguaio, então eu consegui voltar um pouco mais pro meu país lá e ficar... Interessante isso. Ficar um pouco mais perto, né? Voltar depois de tantos anos, né? E realmente eu acho que fizemos uma obra... claro, sem muito investimento, não vou comparar com Goiânia, né, que só a reforma foi 62 milhões, lá o autódromo custou 4 milhões de dólares até agora. Então, e já está funcionando, com normas de segurança importantes, né? E uma satisfação grande, a gente tem feito tantos amigos aqui no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul. Trabalho há muito tempo com automobilismo, né? E eu consegui que a Federação Gaúcha e os próprios pilotos apoiassem a ideia de ir fazer uma prova no autódromo uruguaiucho, que nem diz o Nilton Amaral, né? Tendo grande expectativa que teremos 2 provas no calendário, da Endurance e da Copa Classic, final de agosto. Sem dúvida, eu acho que essa prova agora do dia 23, 24 de agosto, a expectativa nas cidades ali da região é muito forte, tá? Porque nós vamos levar uma prova importante nossa para uma região de fronteira oeste que é longe de Porto Alegre, né? Então, o pessoal não vem a Tarumã, é difícil
Então, uma coisa engraçada, até curiosa, que a gente estava comentando aqui no intervalo, é que o autódromo fica exatamente entre o Brasil e o Uruguai, é isso? Na verdade, o autódromo está no limite do Brasil. Se tu olhar atrás de uma curva no horizonte a 1.000 metros é o Brasil. Tá? Então o pessoal acha estranho. Se perder uma roda, vai ter que atravessar a fronteira. Rivera e Livramento são cidades gêmeas, né? Elas são emendadas praticamente. Só uma rua e os idiomas que identificam isso, né? Mas realmente é um autódromo muito importante para nossa região, né? E para os pilotos gaúchos, eu estava contando para o Bernardo, nos anos 80, uma geração anterior aí de pilotos iam muito a Rivera, tinha campeonato de turismo fronteira que chamava, né? E agora essa nova geração tem que se habituar, né? E a gente acha que vai ser muito legal. Abre os trabalhos com a Endurance da Copa Classic para não deixar esfriar o motor nem nada. O pessoal já depois encaminha em setembro, vai Fórmula RS, Fórmula Júnior, o Marcas e Pilotos e a Copa Fusca também. 4 categorias vão disputar lá, fazer os pegas depois da fronteira. Então aproveitar o programa, convidar, né, a turma aí que gosta de já fazer umas comprinhas lá nos free shop lá e ver a corrida, né, porque vai ser realmente um espetáculo. Eu acho que vai muito público e principalmente a Endurance agora, que vai ser a primeira, tá gerando uma expectativa grande e a Endurance tá muito bonita, né, uma organização muito grande, muitos carros, né, já temos 37 equipes inscritas, né, e isso vai ser realmente espetacular. A categoria 1, que é os protótipos, já tem 9 carros, né? O protótipo turbo que devem chegar lá naquela reta em descida de Rivera, uns 250 km tranquilamente. Uma reta muito parecida com a de Guaporé, né? Então, eu acho que vai ser espetacular a corrida lá. Muito bacana, muito bacana. 1h54, você acompanhando o Guaíba 300 por hora aqui na Rádio Guaíba. Lembrando que pode interagir com o nosso programa através do nosso torpedo 93887532. Tem alguma mensagem no Facebook aí, Bernardo? Alguém conversando? O Marcelo mandou um alô ali, o Fernando da Silva, que trabalha inclusive com jornalismo, com divulgação de equipes e até com o Luiz Sérgio Senna, que corre lá na Mercedes Challenge, a gente tá mandando aqui um abraço. Perguntas foi basicamente do Marcelo aqui, tem muito apoio aqui do João Batista Rodrigues, do Carlos Giacomello, pai do Marcelo, Eduardo Fleck, que cuida das trilhas de Jeep em Rolante lá, a trilha da Cuca. Bacana, bacana. Pessoal que faz aí Então estão interagindo aqui. Ainda a pergunta foi a do Marcelo, que a gente já respondeu de Guaporé. E eu queria, na verdade, a gente fala muito de motor e tem pneu, né? Pneu é importante para automobilismo. E o Johnny, ele trouxe, através de parcerias dele lá na Argentina, o cara que atravessa várias fronteiras aí. Pois é, Johnny. Pneus NA Carreira. Pneus NA Carreira, que fornecem exclusiva, tem um fornecimento exclusivo para a Fórmula RS e também trabalha com a Endurance, né? Eu queria ver como é que, principalmente a importância de ter uma opção para movimentar assim. Na verdade, o que eu quis fazer no momento de trazer esses pneus NA Carreira da Argentina para cá foi criar uma opção que a Argentina fez isso há 20 anos atrás, quando eles só tinham marcas, digamos assim, europeias, né? E o custo também era muito alto para o automobilismo. Então a NA Carreira, ela montou um projeto a longo prazo, fez a fábrica e hoje de 38 categorias nacionais ela fornece para 34, né? Então são pneus que têm alta durabilidade, muito grip e preços mais acessíveis para o automobilismo, né? Claro que o meu trabalho aqui é um trabalho árduo. A gente tem um projeto aí para 5, 6, 8 anos, né? Para entrar mais no mercado, mas a Fórmula RS realmente, a gente tem uma parceria forte e foi muito importante para a NA essa parceria com a Fórmula Gaúcha, que sem dúvida está abrindo nossas portas para o Brasil, né? E vai ter umas novidades logo aí, que a NA está entrando em outras categorias importantes e eu acho que é importante ter opções, né, Bernardo? Não ficar só tenho isso. Não, demora um pouco, o pessoal fica meio ressabiado, feito na Argentina, lá a terra do Maradona e tal, mas realmente vale a pena insistir. Colocar umas bolhas. A gente está aí para colaborar com o automobilismo, né? E tentar trazer coisas que possam ser melhores ou ter opções de custos mais baratos para o pessoal aí curtir o automobilismo, né? Beleza. Johnny, agora é hora do desafio do motor. A gente já soprou, mas vamos fazer o desafio para você tentar adivinhar que motor é esse
através do barulho. Desafio do motor. E aí, Johnny, dá pra adivinhar pelo barulho que motor é esse? Tu quer saber a marca do motor ou do Os detalhes. É um motor japonês. É um motor japonês. Assim, ó, aproximadamente, digamos assim, a década... O motor Honda do Senna? Também, mas provavelmente não é o que tu tá pensando. Muito bem. E aí, Bernardo, desvenda o mistério. Na verdade, é o motor Honda de 1986 e 1987, motor turbo. Sim, V6, com câmbio manual, H, né? Manual. Manual, digo, com alavanquinha, que nem a Fórmula RS. Exatamente. Nesse caso é o motor usado pelo Nelson Piquet. E até no GP da Hungria de 86 na Williams, naquela ultrapassagem antológica que ele fez do Ayrton Senna de lado. E no ano seguinte esse motor foi fornecido para a Lotus do Ayrton Senna, que era uma versão, a Williams tinha uma versão adiante e essa era a versão que foi para a Lotus, que o Senna ganhou 2 corridas. No total foram 9 vitórias desse motor com brasileiros. 7 do Piquet e 2 do Senna, várias dobradinhas. Então é um motor que realmente marcou o Brasil, talvez, no automobilismo, deu um estirão. Ficou pra história, né? Impressionante. E olha que a gente brinca que a Hungria não é um lugar legal, assim, não é uma pista interessante. Muito travada, enfim, mas as últimas corridas a gente tem registros muito interessantes. A principal ultrapassagem da história da Fórmula 1 foi na Hungria e a última corrida que a gente teve aí da Hungria foi espetacular. É uma corrida assim, ou é muito chata ou é sensacional. Foi muito boa. É 70% das vezes chata e 30% das vezes fantástica. Agora o grande acerto foi do Reginaldo, né? 3 voltas do Reginaldo Levy, a 3 voltas do Cravou final. O Richard. Foi boa essa. Muito bem. Um sinal marcando exatamente 2 horas. Vamos ficando por aqui com o Guaíba 300 por hora, agradecendo ao Johnny Bonilla. Você pode conferir esta edição no blog Pitlane, no site do Correio do Povo.